Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Comentários sobre esse trecho do Evangelho. Bem, então, aqui o evangelista dá o testemunho de João e após isso ele posiciona os acontecimentos do seguinte modo. No dia seguinte, João se achava lá de novo, no dia seguinte dessas interrogações, em outro momento, com 2 dos seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então ele reafirma, ele reaponta para Jesus. João então é esse que prepara o caminho, João é esse que diz: Eis o Cordeiro de Deus. E aqui ele está anunciando, ele está profetizando o modo com que Jesus viveria, morreria e ressuscitaria. Que lugar que Jesus ocupava nessa cosmologia da salvação. Quem é esse? Quem é esse? Ele é o Cordeiro de Deus. E aí, os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, onde moras? Disseram: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde moravam, e permaneceram com ele aquele dia. Era 15:00 aproximadamente. Então, o que a gente vê aqui é que João, o Batista, já vinha preparando esses discípulos e essas pessoas estavam sendo preparadas para ouvir o anúncio do Messias. Veja que João não anuncia Jesus como o Messias, ele anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. João anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus. É Pedro, são os discípulos que vão ter que entender esse mistério ao longo do caminho, que vão ter que compreender do que se trata. O que é isso que o nosso mestre está falando? Então, João é aquele que instrui essas pessoas. André, que era irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Eles estão sendo instruídos, eles estão numa escola rabínica. Eles estão numa escola rabínica aprendendo sobre a vinda do Messias. Eles estão sendo instruídos e estão sendo preparados para a chegada do Senhor. E quando o Senhor chega, o mestre diz: esse é o Senhor, esse é o Cordeiro de Deus. E aí ele simplesmente anuncia e eles vêm atrás de Jesus. E eles perguntam para Jesus, eles vêm atrás, eles começam a seguir Jesus, e o que vocês estão procurando? Porque é um caminho, né? Você ser aceito por um mestre é esse caminho, né? Você faz gesto. Vocês já viram aquelas histórias de uma pessoa que fica dias na porta de um mestre, tem todos os processos e os testes para ver se de fato ela é uma seguidora, né? Se ela pode ser instruída por ele. E o que eles fazem é seguir Jesus, simplesmente vão indo atrás dele. E Jesus se vira para eles e diz: o que vocês procuram? O que vocês estão procurando? O que vocês procuram? E aí eles não respondem o que eles procuram, eles dizem: onde você mora? Como se dissesse: a gente procura você, a gente quer saber de você. A gente quer saber de você e onde você fica, que a gente quer ficar por perto. Aí Jesus responde para eles: vinde e vede. Vinde e vede. E esse continua sendo o convite de Jesus para nós. O que vocês procuram? A gente quer saber sobre o Senhor, onde o Senhor mora. Ele diz: vem, me segue, vem atrás de mim. Vem atrás de mim, vem atrás de mim, vinde e veja. Você quer saber? Vem ver, vem atrás de mim que vocês verão. Esse continua sendo o convite, que você só pode ver se percorrer o caminho. Esse é o convite para o discípulo. Eu só vou se eu tiver certeza, me dá um sinal, Senhor, que é o Senhor mesmo. Vinde e vede, me acompanhe. E eles vão, e eles foram e viram onde morava, e aí permaneceram com ele durante o dia. Sentaram lá e ficaram. Imagine como foi essa prosa, essa conversa. Não sei se teve conversa. E já era 15:00.
André, o irmão de Simão, Pedro, aquele que a gente conhece tão bem, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Aí ele encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e ele diz: Simão, a gente encontrou o Messias, que quer dizer o Cristo. Ele o conduziu a Jesus, então o André diz: eu vou te levar até lá. Quando Jesus olha para ele, Jesus diz: tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Então Jesus tem com ele já um rebatismo. Jesus já rebatiza Pedro de cara. Então Jesus fita ele, né? Fita ele e diz: você é Cefas, eu estou te dando um novo nome. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para Galiléia e encontrou Filipe. E Jesus lhe disse: segue-me. Veja, parece esses encontros mágicos, mas provavelmente teve muita conversa até esse segue-me. Pode ser que tenha tido muita conversa. De qualquer modo, Filipe também estava pronto para ouvir segue-me e entender do que se tratava. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então encontra Natanael, um amigo dele, e diz para ele assim: encontremos aquele de quem escreve em Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Veja que Jesus começa como Cordeiro de Deus, passa por o Messias e agora ele é o filho de José de Nazaré. Aquela coisa do telefone sem fio, né? A coisa vai, a transmissão vai acontecendo e a gente vai, e eu digo isso de forma brincando, porque o que vai acontecendo é que cada um encontra Jesus de um modo na caminhada. Cada um está num processo na caminhada. João Batista olha e eu sei que ele é o Cordeiro de Deus. Pedro e André olha e diz: eu sei que é o Messias. Já Filipe diz: olha, encontrei um da linhagem dos nossos pais, que está escrito na lei e nos profetas, ele é Jesus. Quem é essa pessoa? Jesus, o filho de José de Nazaré. Ele está dando ali a linhagem de família que ele vem, de que lugar que ele veio. Já é outro lugar. A caminhada de Natanael, de Filipe, de Natanael, estou começando de outro canto, de outro lugar. Aí Natanael faz aquela pergunta: de Nazaré pode vir algo de bom? Dessa periferia, desse lugarzinho pequeno, de gente muito simples, ignorante, de gente iletrada, Filipe lhe diz: vem e vê. Vem e vê. Você quer saber? Vem e vê. Se encontra com ele. Você quer saber de Jesus? Se encontra com ele. Vem e vê. Pare de pensar a partir dos seus preconceitos. Vem ver, experimenta a oração, experimenta a leitura dos evangelhos, experimenta a vida na comunidade. Vem ver, vem saber de Jesus, vem saber de Jesus, vem saber dele, vem ver Jesus, experimenta Jesus. Vem ver Jesus, faz um caminho até ele, E quando Jesus viu Natanael vindo, o que Jesus diz a respeito dele? Eis um verdadeiro israelita em quem não há fraude, em quem não há dolo. Isso é muito emocionante. Dá para pensar em muitas coisas e direções, mas a primeira sensação que eu tenho é você fala mal de Jesus e de repente você se encontra com Jesus, Jesus fala bem de você. É muito constrangedor. Mas a gente pode pensar também em outra direção, que seria assim: olha, eis um verdadeiro israelita que é questionador, em quem não há fraude. Sabe? Tá aí um cara que está procurando pela verdade, que está lendo os livros, que está tentando entender a história. Nesse cara não há fraude. Esse cara é um cara honesto. Esse é um cara honesto. Talvez o Filipe tenha deixado nas entrelinhas a dúvida. Jesus de Nazaré. Ele não diz: encontramos o Messias. Então eu jogo para o outro, aí o Natanael é assertivo, né? É assertivo dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele diz: vem ver, vamos lá, me ajuda a inspecionar
esse candidato a Messias, mas vem ver, vem fazer um encontro com ele. E Jesus diz a ele, olha, está aí uma pessoa em quem não há dolo. E aí Natanael disse, de onde você me conhece? De onde me conhece? Respondeu Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Então Natanael exclamou, Rabi, és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É como se, quando Jesus dissesse a ele, eu te vi quando você estava sob a figueira, é como se ele revelasse alguma coisa muito íntima de Natanael. Dissesse, eu sei de você, eu sei de você. Eu sei das suas orações, eu sei dos seus anseios. Quando você estava lá sentado debaixo daquela figueira, eu sei o que aconteceu com você. Eu sei que Deus te visitou. Eu sei que Deus te visitou. E diante dessa conexão, é como se dissesse, eu sei da revelação que você recebeu debaixo da figueira. Eu sei disso. Ele não resiste e diz, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu, crê só porque eu te disse e te vi sob a figueira? Verás coisas maiores do que essa. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha, Natanael, só está começando. Só está começando. Eu saber de você, eu saber da sua intimidade, te fez crer? Fique tranquilo, a sua fé será edificada pela minha presença. E não só pela minha presença, mas você vai ver anjos de Deus subindo e descendo. Você vai ver o Verbo de Deus encarnado. Você vai ver a força da vida em ato. A força do Verbo na vida, fazendo mudança e transformação. Que bom que você crê por isso. Mas há muito mais para edificar a sua fé. Não é só sobre esse momento que o nosso coração é desvelado. É como se nosso caminho em Cristo, nosso caminho crístico, começasse com a revelação de que Ele sabe de nós. Mas esse é o início do caminho, é o início da jornada. Ele saber de nós, o adivinho também sabe de mim. Esse é só o início da jornada. Vem e vê, acompanha Jesus, olha para Jesus. Olha para Jesus, anda comigo. Jesus está dizendo, anda comigo, que você vai ver o céu aberto. E Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.